Exercícios FUVEST 2016, segunda fase. Exercício número 1. São dadas 3 circunferências de raio R, duas a duas tangentes. Os pontos de tangências são P1, P2 e P3, de acordo com como mostra a figura. Calcule em função de R, A, o comprimento do lado do triângulo equilátero T, determinado pelas 3 retas que são definidas pelas seguintes exigências. Cada uma delas é tangente a duas das circunferências e não intersecta a terceira. B. A área do hexágono não convexo, cujos lados são os segmentos ligado cada ponto P1, P2 e P3 aos dois vértices do triângulo T mais próximos a ele. Iremos resolver primeiro a letra A. E para isso é necessário que saiba, o triângulo equilátero descrito é o externo, que contém 3 esferas, assim o seu lado será igual a R sobre tangente de ângulo 30, 2R e R sobre tangente de ângulo 30. Ou seja, lado é igual a 2R sobre tangente de ângulo 30 mais 2R, que é igual a 2R vezes 3 sobre raiz de 3 mais 2, que é igual a 2R vezes raiz de 3 mais 1 no parênteses. Então, esse é o resultado da letra A. B. Considere como A, B e C os vértices do triângulo equilátero externo pode-se desenhar. Assim, percebe-se que a área destacada em azul se dá por S azul e S menos S amarelo. S azul é igual a lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4 menos 3 vezes R vezes lado sobre 2, que é igual a 2R vezes raiz de 3 mais 1 no parênteses elevado a 2 vezes raiz de 3 sobre 4 menos 3 vezes R vezes 2R vezes raiz de 3 mais 1 no parênteses sobre 2, que é igual a raiz de 3 R ao quadrado vezes raiz de 3 mais 1 no parênteses ao quadrado menos 3R ao quadrado vezes raiz de 3 mais 1 no parênteses, que é igual a raiz de 3R ao quadrado vezes 3 mais 2, raiz de 3 mais 1 no parênteses, menos 3R ao quadrado vezes raiz de 3 mais 1 no parênteses. 3 raiz de 3R ao quadrado mais 6R ao quadrado mais raiz de 3R ao quadrado menos 3 raiz de 3R ao quadrado menos 3R ao quadrado é igual a 3 raiz de 3R ao quadrado mais 3R ao quadrado. Então, S azul é igual a R ao quadrado vezes raiz de 3 mais 3 no parênteses, sendo esta a resposta da letra B. Solução exercício 2 da FUVEST 2016. Considere as funções f e g definidas por f de x é igual a 2 log de 2, x menos 1, onde x é maior que 1, e g de x é igual a log de 2, 1 menos x sobre 4, fecha parênteses, x é menor que 4. A. Calcule f de 3 sobre 2, f de 2, f de 3, g de menos 4, g de 0, g de 2. B. Encontre 1 menor que x e x menor que 4, tal que f de x é igual a g de x. Levando em conta os resultados do item A e B, elabore um gráfico de f e de g no sistema cartesiano. Vamos resolver primeiro a letra A. Então, f de 3 sobre 2 é igual a 2 vezes log de 2, 3 sobre 2 menos 1, que é igual a 2 vezes log de 2, 1 sobre 2, igual a 2 vezes menos 1, igual a menos 2. F de 2 é igual a 2 vezes log de 2 na base 2 menos 1 é igual a 2 vezes log de 2 na base 1, que é igual a 2 vezes 0 igual a 0. F de 3 é igual a 2 vezes log 2, 3 menos 1, que é igual a 2 vezes log de 2 na base 2, que é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. G de menos 4 é igual a log de 2, 1 menos 4 sobre 4 no parênteses é igual a log de 2 na base 2, que é igual a menos 1. G de 0 é igual a log de 2, 1 menos 0 sobre 4 no parênteses é igual a log de 1, é log de 2 na base 1, que é igual a 0.
G de 2 é igual a log de 2, 1 menos 2 sobre 4, log de 2 na base 1 sobre 2, que é igual a menos 1. Logo, f de 3 sobre 2 é igual a menos 2. F de 2 é igual a 0. F de 3 é igual a 2. E G de menos 4 é igual a 1. G de 0 é 0 e G de 2 é menos 1. B. Para que 1 seja menor que x e x seja menor que 4, temos f de x é igual a f de g. X, logo 2 vezes log de 2, x menos 1, é igual a log de 2, 1 menos x sobre 4 no parênteses, que é igual a log de 2, x menos 1 no parênteses elevado a 2, é igual a log de 2, 1 menos x sobre 4 no parênteses, que é igual a x menos 1 elevado a 2, que é igual a 1 menos x sobre 4, que é igual a x ao quadrado, menos 2x mais 4, que é igual a x ao quadrado, menos 2x mais x sobre 4, que é igual a 0. X ao quadrado menos 7 sobre 4, x igual a 0. X vezes x menos 7 sobre 4 no parênteses é igual a 0. X é 0 ou x é 7 sobre 4. Considerando x sobre 4, pois este é 1 maior que x e x menor que 4. Não. 1 menor que x e x menor que 4. E esta é a resposta da letra B. C. A C é uma letra que pede para que você elabore um gráfico de acordo com os itens da letra A e B. E de acordo com como mostra a figura, o gráfico elaborado fica desta maneira. Exercício número 3 da FUVEST 2016, segunda fase. João jogam dados em uma mesa. São 5 dados em forma de poliedros regulares. Um tetraedro, um cubo, um octaedro, um dodecaedro e um icosaedro. As faces elas são numeradas de 1 a 4 no tetraedro, de 1 a 6 no cubo e entre outros. Os dados são honestos, ou seja, para cada um deles, a probabilidade de qualquer uma das faces ficar em contato com a mesa após o repouso do dado é a mesma. Num primeiro jogo, Maria sorteia ao acaso um dos 5 dados. João lança e verifica o número de face que ficou em contato com a mesa. Alternativa A. Qual a probabilidade de que esse número seja maior que 12? O único poliedro que tem faces que vão de acordo com isso, que é maior que 12, é o icosaedro. Então, é ele que será utilizado para as nossas contas. O icosaedro ele tem 20 faces. No primeiro lançamento, eu vou escolher um entre 5 dados, porque é o icosaedro. E, dentre as 20 faces do icosaedro, eu vou escolher uma, porque tem que ser aquelas que são maiores que 12. Aí, a primeira é 13, então 1 de 20. Ou eu posso, entre 5 dados, escolher a face 14, 1 de 20. Ou, entre 5 dados, escolher a face 15. Ou, entre 5 faces, escolher a face 16. Ou, entre 5 faces, escolher a face 17. Ou, entre 5 faces, escolher a face 18. Ou entre 20 faces, escolher a face 19, ou entre 20 faces, escolher a face 20. Então, temos 8 possibilidades de escolher. A face 13, a 14, a 15, a 16, a 17, a 18, a 19 ou a 20. Simplificando tudo isso, é a mesma coisa que falar que eu tenho 8 vezes 1 sobre 5 vezes 1 sobre 20. Isso dará 8 dividido por 100, que é o mesmo que 8%. Alternativa B. Qual é a probabilidade de que esse número seja menor? Os únicos poliedros que podem ser menor que 5 são todos eles, porque todos eles possuem faces que englobam 5 faces. Então, todos eles têm possibilidade de ter um número menor que 5 faces. Porém, o primeiro poliedro, quando a gente tem uma chance entre 5 lançamentos, a gente pode escolher todas as faces do tetraedro, porque só tem apenas 4 faces. Então, a probabilidade é 5 sobre 4.
Ou a gente pode escolher um cubo que tem 6 faces. Só que dentro das 6 faces, apenas 4 faces vão ser menor que 5. Então, eu escolho o cubo, um entre 5 poliedros, e dentro do cubo eu tenho 4 de 6 possibilidades. No octaedro, eu também posso ter um número menor que 5, porque ele tem 8 faces. Dentre essas 8 faces, apenas 4 faces são menores que 5. Então, eu tenho a possibilidade de 1 sobre 5, e dentro desse 1 sobre 5, eu tenho a possibilidade de 4 de 8, porque são 4 faces que são menores que 5. Num terceiro poliedro, que é o dodecaedro, que tem 12 faces, apenas 4 dessas 12 satisfazem a probabilidade que o exercício pede, que seja menor que 5. Então, eu tenho 1 de 5 e 4 de 12. E na última, eu também tenho, só que eu também tenho 4 possibilidades entre 20 faces. Então, eu tenho 1 sobre 5. Agora precisamos resolver todas essas contas multiplicando e somando. O primeiro vai dar 4 sobre 20 mais 4 sobre 30 mais 1 sobre 40 mais 4 sobre 40 mais 4 sobre 100. O MMC disso tudo é 600. E aí a gente soma, divide pelo baixo e multiplica pelo cima. Aí dá 120 mais 80 mais 60 mais 40 mais 24, que dá igual a 324 dividido por 600. A gente divide por 6, que vai dar 54 dividido por 100. Isso é o mesmo que 54%. Que 5. Num segundo jogo, João sorteia ao acaso 2 dos 5 dados. Maria os lança e anota o valor da soma dos números das duas faces que ficaram em contato com a mesa, após o repouso dos dados. Alternativa C. Qual a probabilidade de que esse valor seja maior que 30? E aí temos uma tabela que indica os valores das faces de cada poliedro. O tetraedro tem 5 faces, o cubo tem 6 faces, o octaedro tem 8 faces, o dodecaedro tem 12 faces e o icosaedro tem 20 faces. No item C, ele pergunta qual a probabilidade de que esse valor seja maior que 30, tendo em vista que Maria lança 2 dados. No item C, é diferente o modo de pensar, porque a gente vai pensar em 2 dados e não apenas em um. Então, a gente vai ter 2 probabilidades. E é importante lembrar, desde agora, que não importa a ordem dessas possibilidades. Isso vai fazer diferença no final do exercício. Para que seja maior que 30, a soma dos dados tem que ser 31 ou mais. E aí, a gente tem que testar. 4, que é do tetraedro, mais x, tem que ser igual a 31. Melhor. 4 mais x do tetraedro tem que ser maior que 30. Essa conta, o x vai ter que ser igual a 26. Não tem nenhum poliedro que tenha 26 faces, então não pode ser o 4. Vamos testar o cubo. O cubo tem 6 faces, mais x tem que ser maior que 30. O x aqui, ele vai valer 24. Também não tem nenhum poliedro com 24 faces. Agora, vamos testar com o octaedro, que tem 8. 8 mais x tem que ser maior que 30. X vai ser igual a 22. Também não temos nenhum poliedro com 22 faces. E agora, testando com o 12. 12 mais x
tem que ser maior que 30. Esse valor vai ser igual a 18. E nós temos, sim, um poliedro que tenha 18 faces. Agora, testar com 20. 20 mais x tem que ser igual a 30. X tem que ser igual a 10. Temos também um poliedro com 10 faces. Então, nós teremos que usar o dodecaedro e o icosaedro, porque eles têm 12 e 20 faces. No 12, eu preciso de 18 para 30, mas eu vou precisar de 19 para 31, que o exercício pede maior que 30. Então, a primeira combinação, 12 mais 19. A segunda combinação vai ser 12 mais 20. Porque temos um poliedro com 20 faces e com 12 faces. Como 20 mais 10 vai dar 30, e ele quer o maior que 30, então tem que ser 20 mais 11. Essas são as únicas possibilidades de formar pares que dão maior que 30. Usando o icosaedro e o dodecaedro. Tendo em vista isso, a gente tem que calcular agora a probabilidade de dar cada um desses fatos, que eles não importam a ordem em qual eles aconteçam. Na primeira, de 12, eu vou escolher um dado entre 5 dados. E dentro desse um dado, ele vai ter 12 faces. Então, eu vou escolher uma face entre 12 faces. E, ao mesmo tempo, por isso que eu multiplico, eu vou ter que escolher um outro dado, só que agora entre 4 dados, porque eu já escolhi um, que vai ter que ser 1 sobre 20 faces. Ou eu posso escolher um outro caso em que um de 5 dados vão escolher um de 12 faces e escolher um entre 20 faces. Ou nesses 4 dados que ficou, escolher 1 sobre 20. Ou, o terceiro caso, eu escolho 1 sobre 5 dados, dentro desses 5 dados, escolher 1 sobre 20. Por isso que multiplica, escolher 1 sobre 4 dados, porque já foi escolhido um dado, e entre esses 4, nessa possibilidade, escolher 1 sobre 12 faces. Como no começo eu já tinha comentado, a ordem em que esses dados são postos não importa. Por isso que a gente tem que multiplicar tudo isso por 2 fatoriais. Porque quando você fala que é fatorial, quer dizer que não importa a ordem que eu pegue os dados, eles não precisam necessariamente ser primeiro ou segundo, tanto faz a ordem. Então, calculando tudo isso, a gente encontra que simplificando tudo isso, na verdade, a gente sabe que é 3 vezes 1 sobre 5 vezes 1 sobre 12 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 20 vezes 2 fatorial. Então, a gente encontra que é 4.806. Dividindo por 6 e dividindo por 6, a gente encontra que é 1 sobre 800. E 1 sobre 800 é 0,00125, que é o mesmo que 0,125%. Então, esses são os valores encontrados na questão 3. 8% na A, 54% na B e 0,125% na C. Questão número 4. No plano cartesiano OXY, a circunferência C tem centro no ponto P igual a 2 e 1. E a reta T é tangente a C no ponto Q, que é igual a menos 1 e 5.
Alternativa A. Determine o raio da circunferência C. Na alternativa A, ele pede, então, para determinar o raio da circunferência. Na questão, ele não pede para fazer nenhum gráfico, mas é importante, por ser uma questão de geometria analítica, que a gente desenhe, coloque no plano cartesiano os pontos para que fique mais fácil de entender. Então, a alternativa A, a gente pode colocar os pontos, que são, colocando o eixo x e y, a gente sabe que eu tenho um ponto em 2 e 1, temos um ponto em menos 1 e 5. Isso tá totalmente sem escala, mas é para que a gente possa ter uma ideia de como é isso que ele tá... Tendo em vista que a gente tem esses dois pontos no plano cartesiano, ele quer saber o raio entre esse e esse. Por que eu sei que esse é o raio? Porque, como aqui é uma circunferência e a reta tangencia essa circunferência, então a distância do ponto do centro da circunferência aonde ela tangencia, com certeza tem que ser o raio. Então, esse aqui é o raio. Para achar o raio, é só a gente usar o Pitágoras, porque aqui a gente pode perceber que é um triângulo. Aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem 5. Então, o valor daqui é 4, que é 5 menos 1. E aqui a gente tem 2 e menos 1. Então, o valor daqui é 3. Então, a gente encontrou que é um triângulo que forma 90 graus e tem 4 e 3. Então, é um triângulo pitagórico. Então, a gente sabe que o nosso raio é 5. Poderíamos usar Pitágoras, mas é muito mais fácil resolver dessa maneira, tendo em vista que a gente já conhece os triângulos pitagóricos. Alternativa B. Encontre uma equação para a reta... o item B, ele pede para encontrar a equação da reta. Agora, a gente vai desenhar as retas também para ficar mais fácil, que é o menos 1 e 5. Aqui é a reta tangente, que é esse ponto aqui. E aqui a gente tem essa reta aqui. Ele quer saber a equação da reta T. A reta T é essa aqui, a tangente. E essa reta aqui eu vou chamar de C. Ele quer saber a equação dessa reta. Nessa reta, apenas passa esse ponto. E nessa reta aqui, passa esses dois pontos. Tem uma propriedade da geometria analítica que a gente já sabe que os dois são retas, então é a equação de primeiro grau. Y é igual a x mais b. E para achar a equação dessa reta, a gente precisa saber o A. A gente vai usar a propriedade em que todas as retas que são perpendiculares, ou seja, formam 90 graus, a gente tem que saber que o A de x é igual ao inverso do A de y e oposto. Então, o A de x é igual ao oposto e inverso de AY. Então, usando essa propriedade, a gente consegue achar o A de t, porque essas retas formam 90 graus. Para achar o A de t, primeiro a gente tem que calcular o A de c. Por que a gente pode calcular com ioiô chuchô? Porque a gente tem dois pontos da reta S. Aqui a gente tem dois pontos. Então, a gente sabe que y vai ser 5 menos 1 e x vai ser menos 1 menos 2. Então, a gente tem 4 dividido por menos 3, que é a mesma coisa. Sabendo o AC, a gente consegue achar o AT, porque eles são perpendiculares. Então, o AT é menos 1 sobre AC. Então, o AT vai ser igual a menos 1 vezes menos 3 sobre 4. Então, o AT vai ser igual a 3 sobre 4. Sabendo o valor de AT, a gente pode substituir na equação geral da reta para encontrarmos o valor de B. A gente sabe o ponto menos 1 e 5, então a gente vai substituir na equação esses pontos. O y valendo 5
O A é 3 sobre 4 e o X menos 1. E o B é o que a gente quer encontrar. Então, B vai ser igual a 5 mais 3 sobre 4. B, então, vai ser 20 mais 3 dividido por 4. B, então, vai ser 23 dividido por 4. Então, a nossa equação é y é igual a 3 sobre 4 vezes x mais 23 sobre 4. E alternativa C, calcule a área do triângulo PQR, sendo R o ponto de interseção de T com o eixo OX. Menos 1 e 5. E 1 e 2. Ele quer saber... Sabendo que a área é o módulo de determinante dividido por 2, e para calcular o determinante você precisa ter os 3 pontos, você vai usar a equação achada no item B e colocar o y valendo zero, porque é onde cruza o eixo x. Então, 0 é igual a 3 sobre 4 vezes x mais 23 sobre 4. Então, x vai ser igual a menos 23 sobre 4 vezes 4 sobre 3. Corta, corta. X vai ser igual a... Então, o terceiro ponto vale menos 23 sobre 3 e 0. Agora é só achar o determinante. Lembrando, o determinante é menos 1, 5, 2, 1, menos 23 sobre 3 e 0. 1, 1, 1, menos 1, 2, menos 23 sobre 3, 5, 1 e 0. Então, a gente vem aqui e faz assim... Então, a gente tem que o determinante é 10 menos 23 sobre 3, mais 1, mais 115 dividido por 3, que é igual a 125 dividido por 3. Só que não é só isso. Agora a gente já sabe que o determinante é 125 dividido por 3. Então, a gente vai achar a área. A área é igual a módulo de 125 dividido por 3 dividido por 2. Então, a área vai ser igual a 125 dividido por 6. Então, a gente encontrou que a alternativa A vale 5 raio, a alternativa B vale y igual a 3 quartos vezes x mais 23 quartos, e a alternativa C, a área é igual a 125 dividido por 6. Resolução do exercício 5 FUVEST, segunda fase de matemática. A figura abaixo representa o gráfico de uma função f do x definido do menos 5 ao 5 para o L. Note que f de menos 5 é igual a f de 2, que é igual a 0. A restrição de f ao intervalo menos 5 e 0 tem como gráfico parte de uma parábola com vértice no ponto menos 2 e menos 3, restrita ao intervalo 0 e 5. F tem como gráfico um segmento de reta. Observação: onde termina a parábola, começa a reta. Na letra A, está pedindo para calcular f de menos 1 e f de 3. Então, vamos lá. Quando ele fala para calcular o f de menos 1, significa que ele quer saber o valor de f quando é menos 1.
f de menos 1 faz parte da parábola, pois está antes do zero. O formato da equação será y igual a x menos 1, que é uma raiz, vezes x menos x2, que é outra raiz. Os pontos que ele deu foi menos 2 e menos 3, que é o vértice, que vamos usar para resolver a equação. Menos 5 e 0, que é uma raiz, onde x1 é igual a menos 5, que nós vemos pelo gráfico. 1 e 0, que é outra raiz, onde x2 é igual a 0, que é a raiz simétrica. Substituindo na fórmula, teremos y igual a x menos uma raiz vezes x menos outra raiz. Y será menos 3, que é o ponto que ele deu. A é o que eu quero descobrir. O x é menos 2, que é o ponto. x1 é menos 5, que é uma raiz. X é menos 2, que é o outro ponto. E x2 é menos 1, que é outra raiz. Resolvendo essa equação, temos que a é igual a 1/3. Pegamos o a e substituímos, que ficará y é igual a 1/3, x mais 5, que é uma raiz, vezes x menos 1, que é outra raiz. Então, vamos descobrir que f de menos 1 é só substituir na fórmula, que terá f de menos 1 é igual a 1/3, menos 1 mais 5, vezes menos 1 menos 1. F de menos 1 será menos 8/3. Agora, para descobrir o f de 3, que corresponde à parte da reta que vamos representar por y igual a ax mais b. Os pontos que ele deu foi 2 e 0, que é a raiz da reta, 0, e menos 5/3, que é a da parábola. Menos 5/3 é o ponto da parábola e da reta. Substituindo os pontos na fórmula, teremos 0 igual a 2a mais b e menos 5/3, que é igual a b. Substituindo o 2 no 1, vamos achar o valor da equação. Vamos achar a equação, que será y igual a 5/6 x menos 5/3. Para achar o f de 3, basta substituir o 3 no x, que ficará f de 3 é igual a 5/3 vezes 3 menos 5/3. Resolvendo, teremos que f de 3 é igual a 5/6. Agora, no gráfico, na questão B e C, pede para que nós esboçamos o gráfico, que ficará que o gráfico de g de x, B e C, pede para que nós esboçamos o gráfico, que ficará que o gráfico de g de x é o módulo de f de x, e o gráfico de h de x é igual a f do módulo de x. Resolvendo os dois, temos que g de x é o módulo de f de x, que significa que todos os valores de y negativo vão ficar positivo. Então, todos os valores de f de x que estão nesta reta, na reta preta do gráfico, ficarão positivo, que estão na reta vermelha. E h de x é igual a f de x do módulo de x, que significa que todos os valores de x negativos irão ficar igual ao x positivo, que é a reta verde do gráfico. Obrigada e até mais. Exercício 6. As constantes a, b, c e d são tais que a igualdade é válida para todo x pertencente aos reais. Letra A. Deduz a igualdade acima um sistema linear com 4 equações satisfeitas pelas constantes a, b, c e d. Letra B. Resolva esse sistema e encontre os valores dessas constantes. Bom, vamos começar. A letra A pede pra gente descobrir quanto é sistema linear. Bom, o primeiro passo seria a gente descobrir o MMC, só que por causa do denominador ser tão extenso o número, ser uma equação, fica difícil descobrir. Dá para descobrir, mas fica difícil. Para facilitar nossas contas, que na hora de fazer uma prova, a gente tem que fazer tudo para facilitar e ter menos tempo. O que é que eu decidi fazer? Pegar tudo que tem igual em ambos os lados e elevar. Elevando, a gente descobre essa fórmula, ou essa expressão. Descobrindo ela, dá pra gente fazer o famoso chuveirinho ou a distributiva. Fazendo a distributiva, a gente vai encontrar essa expressão. Essa expressão dá pra gente colocar o x elevado ao cubo em evidência, dá também para colocar o x ao quadrado em evidência, o x em evidência, e que no caso não aparece, que seria um 1 em evidência. Colocando todos esses números em evidência, a gente pode fazer algumas relações. Que A mais B é igual a 0, que B mais C mais 2AD é igual a 0, e 2C mais 4A mais 2D é igual a 0, que 4B mais 2C é igual a 1.
Bom, a letra B pede pra gente resolver os 4 sistemas lineares que a gente descobriu na alternativa A e descobrir quanto vale cada constante. Bom, eu resolvi fazer essa questão através de da soma, que é mais fácil do que isolar cada incógnita e descobrir quanto vale cada um. Fazendo através do método de soma, a gente descobre que A vale 1 sobre 10, B vale 3 sobre 10, o C menos 1 sobre 10 e o D menos 1 sobre 10. Esse foi os nossos exercícios sobre a FUVEST 2016, segunda fase.